Não é exatamente novidade essa conversa de poder jogar sem precisar de placa de vídeo, né? A gente já tem isso há bons anos no mercado e esse carinha aqui tem sido responsável por equipar várias máquinas e possibilitar que você pudesse jogar sem placa de vídeo. Mas agora você tem mais uma opção, saiu o seu sucessor, o Ryzen 5 8600G, e ele traz várias novidades, mas eu tenho certeza que você quer saber se realmente compensa investir essa grana extra que você vai gastar para um 8600G e se vale a pena você gastar mais para ir na nova geração ou se ainda dá para se divertir bastante com a geração anterior. Você consegue comprar o Windows 10 Pro original para o seu PC com baita desconto se seguir esses passos. Primeiro, acesse o site da gvgmall.com que está na descrição. Faz o login, coloca o cupom LOCK para você ganhar 25% de desconto, envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Segundo, copia a chave que você recebeu no e-mail, depois digita aí no seu sistema ativação ou activation, cola a chave de ativação que você copiou e pronto, já está ativado. Depois desse processo você ainda consegue atualizar para o Windows 11 Pro de graça se quiser. E uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Bom, caso você não esteja familiarizado com o Ryzen 5 5600G, ele é um dos processadores mais populares, ele é bem equilibrado para o gráfico integrado, ele traz 6 cores, 12 threads, ele traz uma GPU Vega integrada, eu sei que ela está escondida ali como Radeon Graphics, mas é uma Vega ainda, que é a mesma GPU que é utilizada desde o Ryzen 3 2200G. Eu sei, faz tempo, ele já está há um bom tempo entre nós, mas esse vídeo integrado ainda consegue trazer uma boa experiência, por isso que ele é tão procurado. Ele não é o mais forte do lineup da linha Ryzen 5000, mas ele tem uma performance muito próxima se a gente comparar com o 5700G, então ele acaba sendo a opção mais interessante. Na plataforma M4, essa é uma das melhores APUs que você pode comprar, mas agora a plataforma M4 finalmente vai chegando ao fim, e no seu lugar entra a plataforma M5, que é onde vem o Ryzen 5 8600G. O 8600G ele é um pouco complicado, porque apesar dele ser um Ryzen 8000, na verdade ele compartilha todas as características dos Ryzen 7000, então o AMD acho que tentou separar as APUs dos processadores regulares, dos Ryzen regulares, colocando 8000, mas não se engane, ele é um Ryzen 7000 com apenas uma característica que você não encontra nos Ryzen 7000, que é a tal da NPU. Tá vendo que tem aqui, ó, um selinho AMD Ryzen AI? Pois é, porque já possui NPUs, que é para inteligência artificial, algo que em algum momento do espaço-tempo faz bastante diferença. No seu lançamento, praticamente nenhuma, mas o que ela faz basicamente é processar de maneira localizada na tua máquina programas de inteligência artificial. É basicamente isso, não é nada pro Terminator, a gente espera. O 8600G traz características bem diferentes do 5600G. Para começar, ele vem para a plataforma M5, logo ele tem suporte a memórias DDR5 ao invés da memória DDR4 que tem no 5600G, o que significa que você necessariamente precisa de uma plataforma M5, você não vai conseguir instalar um 8600G numa M4, uma plataforma de um Ryzen 5 5600G. Ele também traz suporte a PCI Express 4.0, coisa que você não encontra no Ryzen 5 5600G. Ele ainda continua com a mesma quantidade de lanes, ainda são 20 lanes, mas são lanes mais rápidas. Para a placa de vídeo, você ainda vai continuar só com apenas 8 lanes, o que significa que se a placa de vídeo funcionar em PCI Express 4.0 X8, vai estar tudo bem, mas se ela funcionar em X16, significa que ela vai ter só metade da largura de banda. Isso não deve ser um problema para a grande maioria das placas de vídeo, até porque eu não imagino que você vai combinar uma placa nível RTX 4090 com 8600G. Ou será que vai? Além das inovações, o 8600G traz também os núcleos Zen 4. Aqui a gente tem os núcleos Zen 3 e aqui os núcleos Zen 4. Então nós tivemos uma evolução também na microarquitetura do processador, o que significa que a gente está num processo mais avançado, o que significa mais performance e mais eficiência também. Afinal, o TDP dos dois processadores se mantém o mesmo, então a gente não tem alteração nesse sentido. Porém, por outro lado, a gente tem um clock bem maior. Se a gente comparar os clocks base, boost aqui do 5600G e do 8600G, a gente já vê um avanço bem interessante, principalmente no gráfico integrado. Eu já sei que a gente tem a GPU Vega integrada no 5600G, enquanto que aqui no 8600G nós temos RDNA 3, sim, a mesma da linha RX 7000 de placas de vídeo. Então compartilha as mesmas tecnologias, tem inclusive suporte a FSR 3, o Frame Generation da AMD. Além das diferenças de gerações de gráficos integrados, a gente tem a diferença também da quantidade de Compute Units. No 5600G a gente tem 7 Compute Units, enquanto que no 8600G a gente tem 8 Compute Units, além de ter uma Compute
Unity a mais é de uma geração mais nova, o que significa que a gente tem mais performance. Além disso, o clock também é bem mais alto. Aqui a gente rodava na casa dos 2 GHz, aqui a gente tá rodando quase na casa dos 3 GHz. Tudo isso é muito legal, muito bacana, mas eu tenho certeza que você quer saber o desempenho. Será que tem tanta diferença de desempenho para justificar essa diferença de preço? É o que a gente vai descobrir nos testes que a gente fez aqui. Eu testei as duas plataformas, obviamente são duas plataformas diferentes. Então, começando aqui pelo M4, a gente testou numa B450 Steel Legend. O processador foi refrigerado por um ML240L V2 da Cooler Master, e tem isso em mente, porque na verdade você não vai poder comparar a performance térmica dos dois processadores, porque a gente não fez um comparativo. Então vocês vão ter no final lá quanto que cada um teve ali de temperatura máxima nos testes, mas na verdade você não pode comparar porque aqui a gente utilizou um water cooler de 360mm, tá? Então são bancadas diferentes. Para o restante a gente utilizou memórias DDR4, são 32 GB de memória 3600 Kingston Fury Renegade, são 4 módulos, e para armazenamento um Kingston Fury Renegade de 2 TB. Na plataforma M5 é uma B650E Horus Master como placa-mãe. Para refrigeração já citei para vocês, um X360 Water Force. Para as memórias nós utilizamos aqui memórias Kingston Fury Renegade rodando em 6.400 megatrans por segundo e também um NVMe Kingston Fury Renegade de 2 TB. A fonte para os dois setups é uma V850 Gold V2 da Cooler Master, não é exatamente necessário, é só a bancada padrão, tá? Nada de ser completamente necessário, você pode rodar numa placa-mãe mais barata, você pode rodar inclusive com Cooler Box, os dois acompanham Cooler Box, ou você também pode simplesmente utilizar uma fonte bem mais barata. Essa aqui é só a nossa bancada padrão de testes. Para os testes a gente rodou os games em 1080p, o famoso Full HD. Eu sei, para a plataforma dos Ryzen 5000 era um desafio, mas para a nova geração isso já se torna bem mais possível, como vocês vão ver nos testes. E mais um detalhe, a gente não comparou o CPU, ou seja, a gente não fez teste de performance de CPU. Para isso a gente teria que testar com uma placa de vídeo dedicada, e aí é um assunto completamente diferente. Então aqui a gente vai se ater somente à performance gráfica dos gráficos integrados, já que normalmente esse é o limitador de uma APU. O CPU ele vem meio que sobrando para empurrar o que tem de gráfico integrado. Um outro detalhe, durante os testes vocês vão ver que o consumo de VRAM dos dois CPUs ele vai ser um pouco diferente. Isso porque as APUs compartilham a memória RAM. A memória de vídeo da sua APU é na verdade a memória RAM. Por isso que é tão interessante esse salto, né, saindo ali da plataforma M4 para M5, porque aqui a gente tem memória DDR5, que tem uma largura de banda muito maior e velocidades mais altas. Mas nesse teste específico vocês não vão ver o consumo correspondendo corretamente, porque o software ainda estava meio bugado, e a BIOS também. A BIOS não está reconhecendo a memória pré-alocada. Você pode separar, né, uma memória ali para as APUs, mas no fim das contas vai dar na mesma, porque quando acaba a VRAM que você aloca, ele vai acabar compartilhando a memória RAM. Então é só para vocês terem ciência de que essa é a diferença que vocês vão ver nos testes aí, de não estar tendo consumo de VRAM do 8600G. Começando aqui pelo Call of Duty Modern Warfare 3 no modo multiplayer, aqui o 8600G fez média de 70 e mínima de 42, contra uma média de 27 e mínima de 20. O que surpreende, na verdade, é o 8600G sequer conseguir rodar, né, o Call of Duty Modern Warfare 3 no modo multiplayer com 30 FPS. Não é exatamente a experiência que você gostaria, até porque a gente está utilizando aqui o preset básico, até dá para você forçar um pouquinho mais a amizade com FSR, mas eu não recomendo, porque daí já é uma coisa bem mais extrema, né, ainda mais para Full HD. Mas você ainda pode apertar um pouquinho mais aqui e conseguir um pouquinho mais de FPS com FSR. Pelos testes que a gente fez aqui não valeu muito a pena. Então essa aqui é a performance, digamos, no melhor cenário possível para uma APU, que é rodando com tudo no básico. Se você for jogar o Battle Royale, provavelmente você vai ter uma queda a mais de FPS, essas mínimas de 42 podem cair ali para casa dos 35, mais ou menos, se o combate for mais intenso, mas ainda assim é uma experiência bem aceitável para uma APU, para um gráfico integrado. Então o 8600G conseguiu uma boa performance, inclusive mais do que dobrando a performance do 5600G. Em Cyberpunk 2077, eu acho que você não esperava ver Cyberpunk 2077 num teste de APU, mas sim, nós testamos, e aqui, surpreenda-se, o 8600G conseguiu uma média de 45 e mínima de 34. É verdade que a gente está utilizando o FSR, na verdade a gente usa o FSR sempre que possível aqui, somente o FSR para upscaling, não o FSR 3 ou Frame Generation, mas com tudo no mínimo e com FSR qualidade a gente conseguiu uma média de 45 e mínima de 34, que é surpreendente para um gráfico integrado. É a melhor performance do mundo? Não, mas é um gráfico integrado. A gente está falando de um processador com uma GPU integrada. Pra vocês terem uma ideia, na geração anterior, o 5600G fazia uma média de 25 e mínima de 22, o que tá longe de ser pelo menos o mínimo aceitável para jogar. Quer dizer, dá para jogar, mas não é o que eu recomendaria para os meus amigos. 30 FPS seria o mínimo aceitável
aceitável, mas as mínimas ainda assim ficariam bem baixas. E aqui a gente consegue 45 de média e 34 de mínima. Se você quiser ainda dar uma mexidinha, você consegue acertar alguma coisinha. Você pode até forçar o FSR, eu já não recomendo fazer isso, quando qualidade ficou até jogável, mas acima disso, performance vai ficar horroroso. E o caso é, você ainda pode jogar em HD, né, mas aí não faria muito sentido porque você não ia usar o upscaling. Então, realmente, essa é a configuração mais equilibrada para essa APU, e você pode ainda limitar o FPS a 30 e ter um FPS bem estável. Então, você teria ali uma experiência a nível console, só não com a mesma qualidade do console, menos do que o console. Em Forza Horizon 5, o 8600G fez média de 42, mínima de 34, e o 5600G fez média de 31 e mínima de 27. Então a gente tem um ganho menor, mas ainda assim é um ganho bem importante, né? A gente sai dali da casa dos 30 para casa dos 40, então são 11 FPS de ganho na média. Eu diria que é o suficiente para você ter uma boa experiência, e é bom lembrar que a gente tá rodando com tudo no alto, então tem margem para você diminuir a qualidade e ter mais FPS. Dá para sonhar com 60 FPS ou usar um upscaling da vida e ainda assim conseguir uma excelente experiência no Forza Horizon 5. É um jogo que é bem amigável aí com as APUs. Mas eu tenho certeza que vocês querem ver o pau quebrar, né? É por isso que a gente foi testar o Palworld. Ainda não é a versão final do jogo, né? Isso aqui é meio que o Early Access que eles estão disponibilizando. A gente testou a versão aqui do Xbox Game Pass e aqui a gente consegue ver uma performance bem interessante do 8600G, faz uma média de 42, mínima de 30. É bom lembrar que a gente está utilizando memória 6.400 megatransfers. A gente testou já com 6.000 megatransfers e tem alguns jogos que vão bem, outros que vão pior ou iguais, né? Com um clock um pouco mais baixo. Mas com 6.400 a gente consegue um ganho legal no Palworld. E aí o 5600G é quem tomou pau, né? Porque ele fez 23 de média e 20 de mínima. Nem no mínimo não dá pra jogar, você teria que apelar pra 720p pra conseguir jogar minimamente aceitável no 5600G. Red Dead Redemption 2 a gente tem um caso meio esquisito. Aqui o 8600G ele não performou muito bem, ele fez média de 29 e mínima de 18, contra uma média de 26 e mínima de 22 aqui do 5600G. É basicamente a mesma performance, inclusive as mínimas no 5600G estão melhores. Isso pode ser por uma série de fatores, talvez por questão de driver, talvez por questão de BIOS, ou talvez até por questão de clock de memória, talvez não tenha aceitado muito bem para esse jogo. Você fazer subir, né, a memória, utilizar XMP mais alto, ele pode trazer algumas instabilidades, porque você sobe o XMP, mas aí também se aumenta a latência. Essa é mais ou menos a lógica, então pode ser alguma coisa relacionada a isso. O 8700G também não foi enormemente mais performático, né, ou seja, ele não foi muito melhor do que o 8600G, mas ele ainda assim foi melhor e relativo à geração anterior ele teve um salto interessante. Não quer dizer que não exista, mas é pouco mensurável aqui. A gente tá saindo de 26 para 29, tá próximo da margem de erro. Mas esse é um caso específico. Talvez no futuro, nos outros testes, a gente veja melhorar essa performance. Ou não. Em Spider-Man Remaster, a gente rodou com tudo no médio e com FSR qualidade. Aqui o 8600G conseguiu média de 37 mínima de 31 contra uma média de 30 e mínima de 22. Não foi uma performance ruim do 8600G, afinal ele teve mais de 20% de ganho, mas não chega aos 100% de ganho que a gente tinha visto. Então, vocês veem que oscila dependendo do jogo. De novo, pode ter a ver também com clock de memória, várias outras configurações e até com o amadurecimento das BIOS e dos drivers pro 8600G. Por outro lado, o 5600G ainda consegue entregar uma experiência aceitável, 30 FPS, 22 de mínima, não é exatamente melhor, mas se você diminuir ali o FSR, ou sei lá, se for pro modo desespero, talvez você consiga um pouco mais de FPS. Você não vai ter a mesma qualidade e a mesma experiência, mas ainda dá pra jogar. Por outro lado, o 8600G consegue entregar uma experiência boa, 37 FPS de média e 31 de mínima. A gente testou também aqui o Destruidor de Galáxias lotadas de gráfico integrado, que é o Starfield. A gente testou com tudo no mínimo em FSR e qualidade. A essa altura a gente tá testando só pelo meme mesmo, porque fica muito horroroso. Não tem... É o mínimo que dá e ainda fica muito horroroso. Não sei. Em algum momento alguém pode lançar um mod pra salvar esse jogo pra APU. A resposta é roda, pra pergunta de se roda ou não roda. Compensa? Eu não jogaria nessa qualidade, mas tá aí pra vocês. Deu 28 de média no 8600G e 23 de mínima. Uma experiência longe de ser a melhor. Claro que a gente testa num dos lugares mais pesados que tem, mas ainda assim a qualidade é o problema. Se você pudesse subir a qualidade em outros lugares e jogar com esse FPS, ainda salvaria. O 5600G deixa pra lá, né? E na média dos 8 jogos que nós testamos aqui, a gente vê um salto de desempenho bem interessante, né? Do 5600G a gente sai de uma média de 30 e mínima de 24 para uma média de 52 e mínima de 39. Então, claro, tirando ali os outliers, né? Os mentirosos ali, os resultados meio estranhos, tipo do Red Dead Redemption, a gente teria até uma diferença
performance um pouco maior, mas na média eu acho que é justo, né? Vai ter jogo que realmente não vai aproveitar muito bem, ou pode ter alguma coisa relacionada a tá utilizando uma memória mais lenta em relação à GPU, enfim, tem outros fatores que acabam pesando para gráfico integrado. Então na média eu acho que representa muito bem a diferença. A gente tem um salto de performance, quase o dobro de performance, quase 100% de performance de ganho na média. Se a gente comparar aqui a relação do consumo, a gente vê uma eficiência energética bem interessante. Claro que o sistema, esse aqui é o consumo do sistema como um todo, direto da tomada. Claro que com 8600G a gente consome um pouco mais, mas são 15 watts a mais, tipo 15 watts a mais no sistema para você ter praticamente o dobro da performance. Então é aí que a gente vê a eficiência. E lembrando que a gente tem clocks mais altos aqui também, a gente tem clock mais alto. A NPU não está sendo utilizada nem nada, mas a gente tem bem mais recursos e a gente tem mais tecnologia, mais performance e o custo é praticamente o mesmo em relação à energia. Sobre temperatura, como eu disse, não dá para comparar diretamente, só para vocês terem uma noção aqui. Inclusive o 5600G foi muito bem, porque ele teve um pico ali de 53 graus contra 47 do 8600G. E assim, a parte de qual water cooler está utilizando não faz tanta diferença assim, porque isso aqui é o suficiente para a gente ver que os dois vão dar conta de rodar com o Cooler Box. Talvez não seja a experiência mais silenciosa do mundo, mas dá para você rodar com o Cooler Box, os dois. Mas então, compensa investir mais e comprar um 8600G ou eu fico com o 5600G? Eu acho que no fim tudo vai depender de uma questão de orçamento, porque no momento que a gente grava esse vídeo, a diferença de preço dele está dando ali na casa dos R$400 mais ou menos, 400, 380 reais. Eu diria que por essa diferença de preço, talvez compense mesmo investir no 8600G, até porque eventualmente eu acho que o 5600G vai começar a ir lentamente desaparecendo do mercado, mas ele deve sobreviver por muito tempo, assim como sobreviveu, por exemplo, o 3400G, o 3200G, enfim, as APUs elas têm uma longa vida e a plataforma M4 dura bastante. É justamente na parte da plataforma que mora o problema. O 5600G, obviamente, tem bem menos performance, mas ele também custa bem menos. Eu não tô falando só do custo do processador. Esse processador, esse aqui é o custo no momento, mas vocês sabem que o preço oscila bastante. Por isso que a gente não pega muito preço, e sim a diferença de performance entre eles. Então, o cálculo mais fácil é qual é o custo total da plataforma e qual a diferença percentual. Por exemplo, quantos por cento custa mais montar uma plataforma com o 8600G? Custa 40% mais? Se custa 40% a mais, você tem 40% a mais de performance, então é isso que vai valer. Se custa 80% a mais, você tem 80% de performance, significa que você não teve muito avanço. Quando você tem mais ganho de performance do que custo da plataforma, compensa. E é esse o cálculo que você vai ter que fazer, porque eu não consigo viver no futuro em todos os tempos para dizer para você quanto que tá custando agora, quanto que não... Enfim, vocês vão ter que dizer. Inclusive diz aí quanto que tá custando o 5600G e quanto tá custando o 8600G agora, ou a plataforma como um todo. O 5600G trabalha na plataforma M4, uma plataforma que já tá aí há muito tempo, que você consegue comprar placa-mãe muito barata, inclusive placa-mãe usada aos montes. Memória DDR4 que tá muito barata, você consegue comprar aos montes, inclusive com clocks bem altos, 3600, é bem mais fácil do que quando foi lançada essa APU, e você ainda tem a opção depois de fazer upgrade mesmo na plataforma M4. O 8600 ele tem como vantagem de você ir para a nova geração, você ter acesso a novas tecnologias, você ir para a plataforma M5 e já ter memórias DDR5, mas esse aí também é o problema dele, porque a plataforma M5 é mais cara, as memórias DDR5 ainda, que tenham barateado bastante, ainda continuam caras em relação à DDR4, e essa diferença de performance ela também tem um custo. Eventualmente o 8600G vai acabar chegando no preço do 5600G e até menos, e aí sim ele vai se tornar a melhor escolha, porque foi um avanço muito bom da AMD, isso é inegável. O que eles conseguiram de performance, o que eles conseguiram de eficiência energética é assustador. Não, ainda não é um momento que a gente não vai precisar de uma placa de vídeo dedicada para jogar, mas já é um momento em que você pode jogar sem precisar de uma placa de vídeo dedicada. É uma opção que você tem, não é a única opção, mas é uma opção. O 8600G é uma excelente compra no preço certo. O 5600G ainda continua sendo uma boa escolha também, obviamente, no preço certo. O que você consegue ver aqui é agora descobrir qual é a diferença que você vai precisar ter de preço para comprar um ou para comprar o outro. É bom lembrar ainda que os dois processadores têm limitações em relação às mesmas gerações que eles estão encaixados ali, então a gente tem o 5600G, que é uma plataforma Ryzen 5000, mas na verdade ele não tem suporte a PCI Express 4.0, e não é um problema de placa-mãe, o processador não tem suporte a PCI Express 4.0, então ele compartilha as mesmas características, até o mesmo nome, os mesmos núcleos Zen, mas não tem suporte a PCI Express 4.0. E enquanto isso, o 8600G também é da linha Ryzen 7000, apesar de chamar 8000, e mesmo assim ele não tem suporte a PCI Express 5.0. Pra vocês terem uma ideia, o PCI Express 4.0 X8 é a mesma velocidade do PCI Express 3.0 X16. Não sei se ficou menos confuso. Mas e vocês? Qual escolheriam? O 8600G ou o 5600G? No seu caso, valeu mais a pena ir na plataforma mais nova, na mais antiga?
antiga, como é que tá a diferença de preço? Vocês estão surpresos com a performance ou vocês já esperavam esse salto de performance de uma geração para outra? O que vocês vão jogar nas APUs? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E fique ligado para mais testes, onde a gente vai comparar aqui o 8600G com outros processadores e com o 8700G, talvez outras opções. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.